bem, esse vídeo é uma ideia muito interessante. No início, era para ser um vídeo debatendo sobre um duelo de titãs, Sonic contra Crash. Mas eu acabei arquivando esse projeto por um bom motivo. Eu quis primeiro pesquisar qual era o nível do Crash. Sobre o Sonic eu já tenho uma base, mas sobre o Crash eu tinha minhas dúvidas. Então este projeto nasceu. Eu pesquisei bastante sobre esse assunto de escala de poder e tive uma boa ajuda do canal Ion Edits. Se você estiver vendo isso, agradeço mais uma vez. O canal dele está na descrição. No final deste vídeo, vocês irão ver qual é o nível de poder desse marsupial e, dando um pequeno spoiler, ele não é nem um pouco fraco. Antes de tudo, vamos falar o principal. Quem é Crash Bandicoot? Crash Bandicoot é um Bandicoot do leste, Perameles Gunin, geneticamente modificado pelo Dr. Neocortex nas Ilhas Wumpa. Ele foi submetido a 2 experimentos. Evolvo High acelerou sua evolução, dando força, postura bípede e inteligência básica. Cortex Vortex, máquina de controle mental que falhou, tornando Crash imune ao controle de Cortex. Considerado um fracasso, Crash foi descartado. Após escapar, descobre que Tavna foi capturada para novos experimentos, o que o leva a enfrentar Cortex e dá início aos eventos do jogo Crash Bandicoot, 1996. Personalidade: Crash é alegre, otimista e impulsivo, brincalhão e caótico, pouco inteligente academicamente, mas com instinto forte, criatividade e grande capacidade de sobrevivência. Ele não é herói por escolha, mas por coração e instinto, lutando para proteger seus amigos, as Ilhas Wumpa. Crash quase não fala, se expressando por sons, gestos e expressões exageradas, reforçando seu estilo cartunesco. Vamos começar pelo básico. Qual versão do Crash iremos utilizar? Eu irei usar o do Crash on the Run. Por que exatamente essa versão? Simples. Porque esse jogo se passa após todos os outros jogos do Crash. Então, este é o Crash mais experiente e, possivelmente, o mais forte. Essa informação foi traduzida. Para mais detalhes, procurem este vídeo do King, que explica melhor. Sem mais interrupções, vamos começar pela força. Para argumentar sobre o nível de força máxima do Crash, vamos partir do feito mais baixo até o mais impressionante. No primeiro jogo, Crash derrotou vários inimigos e mutantes. Entre eles, o Koala Kong e o Dr. Metrus Brio. Visualmente, o Kong é o mutante mais forte da franquia. Sua dieta balanceada o torna capaz de levantar rochas como se fossem papel. Já N. Brio pode não parecer intimidador fisicamente, mas sua inteligência se iguala à de Cortex. Ao beber sua poção, ele se transforma em um monstro gigante, destruindo a estrutura do castelo apenas com o impacto de seus golpes. Mesmo assim, ambos foram superados por Crash. Em Crash Bandicoot 2, as ameaças escalam com Tiny Tiger e N-Gin. Comparado ao Koala Kong, nível 8, Tiny Tiger é considerado nível 12 de força física. Ele é um predador evoluído com sede de sangue, capaz de esmagar inimigos com um único salto e sobreviver a quedas inimagináveis e explosões de mísseis. Sua agilidade é incrível para o seu tamanho. Já N-Gin traz um poder de fogo tecnológico imenso. Seu robô possui mísseis teleguiados e um canhão de plasma capaz de vaporizar plataformas de metal reforçado instantaneamente. O nível de destruição de suas máquinas básicas já é classificado como cidade pequena, podendo demolir infraestruturas industriais em minutos. Em Crash 3, Warped, a cosmologia se expande com Entropia e Uka Uka, trazendo ameaças temporais e planetárias. Nefarious Tropin, o mestre do tempo, criou uma máquina capaz de permitir viagens para qualquer época e lugar, tornando-se uma ameaça de nível planetário. Já Uka Uka possui uma presença tão maligna que podia ser sentida do outro lado do arquipélago. Sua libertação representava o fim do mundo. Na prática, podemos deduzir que ele é uma ameaça de nível continental com potencial planetário. As coisas mudam de patamar em Crash. The Wrath of Cortex. Crash derrota Crunch, que é descrito como sendo 3 vezes superior a ele.
Crunch voltou fortalecido pelos elementais individualmente, depois, por todos simultaneamente. Segundo a Coaco, esses elementais sozinhos poderiam destruir a Terra e todos os seres vivos. Crash? Coco? Aconteceu o que eu temia. Uka Uka e o Dr. Cortex libertaram um grupo de máscaras destruidoras conhecidas como os Elementais. Nós precisamos achar um jeito de detê-las antes que destruam o mundo e seus habitantes. Vavá poderia inundar o mundo, e Roku poderia desarticular o planeta com terremotos. Foi dito que, no passado, eles devastaram a Terra, causando até uma era glacial. Não, os elementais. Uka, por que você despertou eles? Você não se lembra o que aconteceu da última vez que eles estavam à solta? Só por serem responsáveis por alguns terremotos? Enchentes em uma pequena era glacial alguns séculos atrás? Você se preocupa demais, irmão. Ao derrotar Crunch e as máscaras, Crash demonstra resistir a um evento de nível cataclísmico. Por fim, no primeiro jogo de GBA, Crash Bandicoot, Teuge Adventure, temos um feito impressionante. Cortex criou uma máquina capaz de reduzir a Terra ao tamanho de uma bolinha de gude. Crash não só sobreviveu aos perigos dessa tecnologia, como destruiu o minimizador de Cortex. Conclusão: se fôssemos catalogar a força de Crash Bandicoot hoje, ele estaria no nível planetário, pequeno, médio, sendo capaz de lidar com ameaças que afetam corpos celestes como a Terra e a Lua. Este tópico é muito interessante. Além de forte, o Crash é extremamente rápido. Por mais que não seja um velocista por natureza, ele possui feitos de velocidade impressionantes. Primeiramente, vamos contextualizar as categorias de velocidade. 1. Subsônico. Mais rápido do que o olho humano pode acompanhar, mas abaixo da velocidade do som. O personagem parece um vulto. 2. Supersônico. Ultrapassa a barreira do som 343 m/s. O personagem é mais rápido que balas de revólver mísseis. 3. Relativístico. Entre 10/inversa% e 99/inversa% da velocidade da luz. É o nível de personagens que desviam de lasers e feixes de energia de forma consistente. 4. Velocidade da luz, Sol. Exatamente 299.792.458 m/s. Permite dar a volta na Terra 7,5 vezes em um segundo. 5. FTL, mais rápido que a luz. O personagem ignora a física convencional, viajando entre planetas ou galáxias em instantes. Agora, vamos aos feitos do Crash. Começando pelo básico. Crash rotineiramente desvia de balas e mísseis a queima-roupa, além de ser capaz de correr pelas paredes. Isso já o classifica facilmente como supersônico. Mas isso é apenas o começo. Em Crash Wrath of Cortex, vemos uma evolução. Ele desvia de ataques de energia de Crunch unido a Lolo, como descargas elétricas e raios naturais. Desviar de um raio nuvem solo classifica o personagem como massivamente hipersônico, acima de supersônico, mas abaixo de relativístico. A escala aumenta em Crash Bandicoot, Teuge Adventure. Crash desvia do minimizador planetário de Cortex, cujo laser atravessa distâncias interplanetárias em poucos segundos. Para reagir a algo nessa velocidade, o personagem entra na categoria relativística. E ainda há mais. Nitrous Oxide atravessa o espaço com sua nave e chega à Terra em segundos. Em Crash on the Run, o Bandicoot consegue acompanhar Oxide.
Sua percepção é comparável à de Coco, que pilotou uma nave da Terra a Júpiter em um curtíssimo período de tempo, realizando curvas fechadas enquanto viajava pelo espaço. Esses feitos de navegação e reflexos em veículos o colocam no nível da velocidade da luz. O feito mais impressionante, porém, envolve N-Trance. Crash foi capaz de alcançá-lo enquanto ele se movia casualmente para outra época e o outro mundo. N-Trance é um ser da quinta dimensão, e Crash conseguiu se mover dentro de um de seus vórtices, um local onde é dito que o tempo não passa. Mover-se em um ambiente onde o tempo está estagnado sugere uma velocidade que transcende a física comum. Além disso, em Mind-Over Mutant DS, Crash enfrenta a Quimera, que possui a capacidade de gerar buracos negros. Crash foi capaz de resistir e escapar da atração gravitacional do buraco negro. Como nem a luz escapa de um buraco negro, superá-lo exige uma velocidade FTL. Conclusão. É correto afirmar que Crash Bandicoot possui deslocamento e reflexos de combate nível FTL, mais rápido que a luz. Ele supera a barreira da luz de forma consistente, tanto em combate terrestre quanto em navegação espacial. Não vou me estender muito neste ponto. Crash já demonstrou uma resistência física impressionante. Ele sobreviveu a inúmeras explosões de caixas de TNT e quedas de altitudes extremas, levantando-se logo em seguida como se nada tivesse acontecido. Um de seus feitos mais notáveis foi sobreviver à explosão da base espacial de Cortex, que atravessou a atmosfera da Terra e colidiu diretamente com as ilhas, sem que ele sofresse danos graves. I can't believe we're okay. No entanto, o maior feito de resistência e durabilidade do Crash foi resistir à presença de um buraco negro. Voltando à batalha contra a Quimera no jogo Crash Mind-Over Mutant DS, um dos ataques desse chefe consiste na criação de um buraco negro real. Embora o fenômeno dure apenas alguns segundos, Crash foi capaz de resistir à sua força de absorção e ao esmagamento gravitacional. Com base nisso, podemos catalogar a durabilidade do Crash como próxima ao nível estelar potencial, apresentando imunidade ao esmagamento gravitacional extremo e à manipulação espacial. Não vou me estender muito sobre este tema, já que ele não é tão complexo. Vou dividir a análise em Ki convencional e Ki de batalha. Para medir a inteligência do Crash, o melhor parâmetro é compará-lo com seus irmãos, Coco e Crunch. A Coco Bandicoot possui um Ki estimado em 164. Ela é o cérebro da família, uma hacker experiente, capaz de construir naves espaciais e portais para qualquer parte do planeta. No universo de Crash, ela só fica abaixo dos cientistas em termos intelectuais. Já o Crash Bandicoot possui um Ki médio. Ele foi criado para ser a arma definitiva, um super soldado. Embora não seja um gênio como a Coco, ele é muito mais articulado e racional que o Crash, possuindo um raciocínio lógico comum e comunicação clara. Nesta escala, o Crash Bandicoot tem um Ki estimado como baixo ou indefinido. Ele é o resultado de um experimento que deu errado no Cortex Vortex. Frequentemente retratado como bobo, incapaz de formular frases complexas e muito impulsivo, Crash parece burro à primeira vista. Entretanto, essa falta de intelecto acadêmico é totalmente compensada por um Ki de batalha absurdo. Crash demonstra uma inteligência prática e instintiva fora da curva. Ele é capaz de operar máquinas complexas, pilotar aviões, jetpacks, robôs de combate e karts, além de manusear armas de fogo e explosivos sem qualquer treinamento prévio. O maior feito que ressalta seu Ki de batalha é o fato de ele ter derrotado repetidamente gênios como Cortex, N-Gen, N-Brio, N-Tropy e Nitrous Oxide. Sua capacidade de adaptação e estilo instintivo permite que ele vença inimigos muito mais fortes e inteligentes. Conclusão. Podemos catalogar o Crash com inteligência abaixo da média acadêmica, mas como um gênio no combate e em adaptação.
Seus feitos demonstram uma maestria instantânea em usar tecnologias avançadas e uma capacidade única de derrotar seres superiores por meio da análise de padrões e reflexos puros. Aqui eu não vou explicar, eu só mostro tudo o que ele tem de equipamentos. E todos os seus poderes e habilidades. This concentrated black. Este é o tópico mais interessante, pois aqui veremos as maiores façanhas de Crash Bandicoot. A escala dos feitos de Crash é muito interessante. Ela vai do nível básico ao universal, com capacidade multiversal. E eu não estou exagerando. Crash já derrotou o Uka Uka, que é nível continental, com ameaça planetária. No jogo Crash Mutant Island, ele derrotou e controlou os 3 titãs lendários, que foram os responsáveis por proteger as Ilhas Vumpa de um cataclismo que destruiu o continente original.
Como, no jogo, Aku não é capaz de controlá-los, como faz com os outros titãs, podemos deduzir que eles são mais fortes que Aku, que, por sua vez, é mais forte que Uka, o qual é nivelado com seu irmão, como visto em Crash 3. Assim, podemos catalogar os 3 titãs lendários como ameaça multicontinental baixa, juntamente com Crash, que foi capaz de derrotá-los. Como eu comentei anteriormente sobre os elementais, não vou repetir os argumentos novamente. Mas, segundo aqueles meus argumentos, eles são muito mais poderosos que Aku e Uka, pois são capazes de afetar todo o planeta em uma escala global, com uma extrema facilidade, diferente das máscaras Aku e Uka. Se comparado com os 3 titãs lendários, os elementais apresentam uma ameaça global. Assim, podemos classificar as máscaras elementais como ameaça multicontinental alta, com capacidade de destruição planetária pequena, sendo capazes de destruir corpos de tamanho próximo ao da Terra e da Lua com relativa facilidade. Agora subidos seus feitos, Crash enfrenta constantemente as criações de Cortex. Uma delas tinha a capacidade de usar a energia dos cristais do poder. E os cristais do poder possuem energia suficiente para paralisar a órbita de 9 planetas simultaneamente. Ele destruiu o minimizador de Cortex, que era capaz de reduzir a Terra ao tamanho de uma bolinha de gude. Além disso, derrotou Entropy, o mestre do espaço-tempo. Entropy tem controle total sobre o fluxo temporal, sendo capaz de criar paradoxos por prazer, tem capacidade de separar e restaurar estruturas, como plataformas de gelo, retrocedendo o tempo. Crash sobreviveu a uma explosão alimentada pelos Entropies e pelo gerador de fendas, uma máquina descrita como o governante absoluto do espaço-tempo, com poder para apagar ou reiniciar linhas temporais inteiras. Você estava armando pra cima de mim? Mas é claro, o gerador de fenda é poderoso demais para sua visão limitada. Você se contenta em simplesmente dominar o espaço-tempo, mas eu prefiro começar de novo. Apagar tudo, voltar à estaca zero. Eu vou reiniciar a linha do tempo e reescrevê-la do meu jeito. Eu serei um deus. Ou seja, você não existirá. E nem aquelas máscaras estúpidas, nem esses marsupiais intrometidos. Apagado da existência por aquele metido à besta. Eu quero ver ele tentar quando eu pegar aquele diapasão e enfim. Sobreviver à energia de uma fenda que fragmenta a realidade coloca Crash em um patamar de resistência absurdo. Ele atravessou um vórtice entre as dimensões, que estavam sendo fragmentadas pelo gerador de fendas, sem sofrer nada. Outro feito notável foi derrotar N-Trance, um ser proveniente da 5ª dimensão. Para entendermos o peso disso, vou explicar de maneira simples. A 3ª dimensão é o lugar onde você está, espaço. A 4ª dimensão é o tempo, uma linha única do nascimento à velhice. A 5ª dimensão é o campo de todas as possibilidades, onde todas as escolhas e linhas temporais alternativas coexistem. Ao derrotar um ser que opera além do hiperespaço, Crash demonstra que sua capacidade de combate transcende as leis tridimensionais. Mas o feito mais impressionante foi a vitória sobre os Gêmeos do Mal. Eles representam uma ameaça existencial multiversal, onde eles foram capazes de dominar a 10ª dimensão, uma versão caótica e reversa da realidade. Os Gêmeos humilharam simultaneamente Aku e Uka, entidades que, sozinhas, já possuem nível continental com capacidade planetário. O plano dos Gêmeos era a aniquilação total de todas as dimensões através da absorção de energia positiva. Há nozes! Tem nozes? Mas vocês deram o melhor de si. Mas agora nossa máquina de reversão Versiversa está funcionando, sugando tudo que há de bom desta dimensão e deixando o pior de todos os possíveis mundos. Nós gostamos de uma bela bagunça. Eles facilmente podem viajar e interagir com as infinitas dimensões. Doces ou travessuras, doces ou travessuras. Tolos!
Acharam mesmo que poderiam nos deter com esses brinquedinhos? Nós somos mestres das dimensões infinitas. Nós somos governantes da realidade em si. E ricos além da imaginação. Ao vencê-los, Crash se estabelece como um ser de nível universal, beirando o multiversal baixo. Para reforçar esse ponto, não podemos esquecer da batalha final de Crash 4, It's About Time. Cortex utiliza as máscaras quânticas, que manipulam o tempo, gravidade, matéria escura e dimensões. Onde nesse mesmo jogo é mostrado que após capturar uma máscara quântica, em poucos segundos ele já entendeu seu funcionamento, assim voltando no tempo. Um detalhe interessante, ele usou o poder das máscaras à força. E na batalha final, ele tinha as 4 máscaras quânticas. E mesmo com o Cortex alterando a gravidade do planeta e distorcendo o tempo e espaço entre infinitas dimensões, Crash o derrotou. As máscaras quânticas conseguiram conter o gerador de fendas que afetava as infinitas dimensões. Lutar contra esse poder confirma que um nível de Crash é, de fato, universal mais a multiversal baixo. Conclusão. O perfil de poder de Crash Bandicoot. O Crash é o que chamamos de Coringa Cósmico. Embora sua inteligência social seja baixa, seu corpo e seus instintos operam em escalas divinas. Poder destrutivo, no mínimo planetário. Ele possui força física e feitos diretos de combate que afetariam corpos celestes como a Terra ou a Lua. Velocidade, FTL, mais rápido que a luz. Ele demonstra ser capaz de reagir e se mover em velocidades que desafiam a física convencional, o que é essencial para lutar contra seres que manipulam o tempo e o espaço. Resistência/durabilidade, estelar. Sua capacidade de sobreviver a pressões gravitacionais extremas, como buracos negros, e ataques que alteram a realidade o coloca em um nível de durabilidade quase indestrutível. Inteligência, gênio de combate. Ele possui maestria instintiva. Crash compensa a falta de intelecto acadêmico com uma capacidade sobre-humana de ler padrões e aprender a usar tecnologias complexas instantaneamente. Podemos escaloná-lo como um ser de nível universal, com potencial para alcançar o multiversal baixo. Com base em seus feitos comentados. Isso ocorre porque ele não apenas sobrevive em diferentes planos de existência, como derrota rotineiramente vilões, como o Dr. Nefarious Tropin, os Gêmeos do Mal e o próprio Cortex equipado com as máscaras quânticas, que possuem o poder de colapsar, escravizar ou apagar realidades inteiras. Acabou. Esse é todo o potencial do Crash. A resposta é interessante. Sim e não. Já que esses feitos é a forma base do Crash, ou seja, o Crash é capaz de evoluir ainda mais. Já que ele usar máscaras mágicas, Aku e máscaras quânticas, que podem elevar o seu nível. Começando pelo Aku, ele não tem muitos feitos de destruição, mas só o fato dele se nivelar com o Uka podemos dizer que eles estão em um nível próximo. Sendo razoável, irei dar um nível continental. Crash com esse poder, se escala com nível de força planeta médio. Em sua forma base sem Aku era de planeta pequeno e lua. Agora é nível planetário médio. Sua velocidade, FTL mais rápido que a luz não iria mudar, deixaremos igual. Sua resistência de nível estelar, potencial, com imunidade a esmagamento gravitacional e manipulação espacial. Não vai mudar muito, já o que o Aku não é invencível, pelo fato dele temer os elementais e foi derrotado pelos Gêmeos do Mal. Mas vamos deduzir que ele seria nível estelar alta. Mas vou deduzir que o Aku daria um poder uma estamina ilimitada, já que no Crash of Titans e Crash Mindover Mutante, o Aku poder ser ativado por tempo ilimitado. Então o Crash teria um aumento na força, e na estamina, e possivelmente na resistência. Agora vamos usar as máscaras quânticas nessa equação. Aqui está um resumo rápido e direto dos poderes e conceitos das 4 máscaras quânticas. Laniloli, a máscara do espaço/fase. Conceito: alternância dimensional. Poder: permite que o Crash faça objetos, plataformas e obstáculos aparecerem ou desaparecerem da realidade. Ele basicamente muda a fase da matéria, permitindo atravessar o que é sólido ou tornar físico o que era intangível.
Abrir portais para outras dimensões. Akano, a máscara da matéria escura. Conceito: energia e massa. Poder: concede o giro de matéria escura. Ele se torna um redemoinho de energia violeta instável que permite planar, destruir caixas reforçadas e repelir ataques mágicos ou tecnológicos que o giro comum não aguentaria. Kupunava, a máscara do tempo. Conceito: temporalidade. Poder: permite desacelerar o fluxo do tempo para quase zero. Enquanto tudo ao redor fica em câmera lenta, o Crash se move em velocidade normal, permitindo que ele use inimigos velozes como plataforma ou atravesse perigos que duram apenas milésimos de segundo. Capaz de viajar no tempo. Ika-Ika, a máscara da gravidade. Conceito: leis da física e atração. Poder: altera o centro de gravidade do usuário. Com um comando, o Crash pode inverter o teto e o chão, permitindo que ele caminhe em superfícies invertidas ou caia para cima, ignorando completamente a atração terrestre natural. Podendo ser capaz de atervivar todo o cenário. Com as máscaras quânticas, o patamar do Crash deixa de ser apenas uma questão de força física e resistência para se tornar um ser com capacidade de mexer com o multiversal. Ao somar sua base física de nível planetário com o domínio das máscaras quânticas, o Crash deixa de ser apenas um mutante para se tornar uma entidade que controla as leis fundamentais da existência. Ele é escalado como o universal mais, beirando o nível multiversal baixo, que tem capacidade de ser médio. Ele seria um combatente imbatível, ofensiva e velocidade. Crash agora possui uma força além da planetária, indo além do nível sistema solar, indo a universal mais a multiversal baixo, com potencial médio. Velocidade de deslocamento e reação FTL, mais rápido que a luz. Quando somado a Kupunava, tempo, ele atinge uma velocidade virtualmente quase infinita, lutando enquanto o tempo para o inimigo está paralisado. Podendo ser catalogado como velocidade imensurável. Seus ataques físicos são potencializados pela Akano, matéria escura, transformando seu giro em um vórtex de energia molecular capaz de desintegrar matéria e repelir projéteis de luz e energia, com capacidade de destruir estrelas. Sua durabilidade de nível estelar e imunidade é esmagamento gravitacional com Alan e Loli, espaço, e Ika-Ika, gravidade. Podendo alcançar uma imunidade contra ataques temporais. Podendo ser considerada como nível de resistência nível sistema solar para multiversal baixo. Sua resistência natural permitiu sobreviver à fragmentação da realidade no gerador de fendas. Com as máscaras, ele adiciona camadas de axe defensivo. Lan e Loli oferece intangibilidade seletiva, permitindo que ataques atravessem seu corpo ao mudar sua fase dimensional. E Ika-Ika garante imunidade a esmagamento gravitacional e pressões extremas, como buracos negros. Podendo ser considerado enfim, nível multiverso baixo, com potencial multiversal médio, sem dificuldades. Ele ganha intangibilidade seletiva, alternando entre planos dimensionais para que ataques inimigos simplesmente o atravessem. Além disso, ele anula a vantagem de qualquer ambiente, seja o vácuo ou buracos negros. Apesar de um Ki social baixo, Crash é um gênio de combate e adaptação. Ele possui uma maestria instintiva que o permite operar as máscaras quânticas e tecnologias avançadas sem conhecimento prévio. Sua mente lê padrões de batalha e altera a realidade em tempo real, permitindo que ele derrote seres com intelecto e força destrutiva superiores através de análise pura. Meu veredito final: o Crash no total com as máscaras quânticas é uma força da natureza que detém o controle sobre os pilares da realidade: espaço, tempo, gravidade e matéria. Ele não apenas sobrevive a ameaças universais, ele dita as regras do combate. Com o pacote completo de Axe, poderes que burlam a física, e atributos físicos de elite, ele é capaz de enfrentar divindades e entidades cósmicas de igual para igual, consolidando-se como um dos personagens mais poderosos do seu universo. Podendo ser considerado enfim, nível multiverso baixo, com potencial multiversal médio. Bem, esse é o fim do vídeo. Realmente acabou. Espero que tenha gostado.
Esse projeto foi o mais interessante, eu sempre quis fazer esse tipo de vídeo. Eu estou feliz por ter finalmente conseguido fazer ele. Mostra que o Crash não é fraco e sim bem poderoso. Eu tentei ser o mais justo possível, sem extrapolar. Tanto que eu fiz 2 resultados no final. Na forma base e com as máscaras quânticas. Antes de terminar, quero deixar um agradecimento. Eu tiver ajuda nesse projeto, é claro, eu quero agradecer ao Lion Edixeu e Line. Peguei a maioria das informações desses canais, só tenho a agradecer. Os canais de cada um deles está na descrição. Bem, vou ficando por aqui e até a próxima.